Aleluia. Esse mês de agosto, nós estamos trabalhando com o tema lá no anexo, irmãos, para você que envia o seu filho todos os cultos, com o tema sobre o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito, como o Espírito se move em nossas vidas. E culto que vem, que vai ser o culto das crianças, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, domingo que vem, irmãos, aquele anexo vai pegar fogo. Você crê nisso? Você está preparado para receber o teu filho incendiado pelo poder do Espírito Santo? Amém, glória a Deus, aleluia. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Dá um tchauzinho para nós, queremos te conhecer. Seja bem-vindo em nome de Jesus, sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa família. Não repara que a gente é meio doido, tá, irmãos? Mas está tudo bem, amém? Que você possa se sentir à vontade. E esse é um culto mais do que especial, aonde nós celebramos e nós conseguimos e podemos contemplar, irmãos, essas vidas que estarão descendo as águas do batismo. Eu sempre digo que essa é a melhor decisão que nós, como filhos de Deus, podemos tomar na nossa vida. Então, se você estava em dúvidas, talvez você já está caminhando com o Senhor Jesus, em Cristo Jesus, mas você ainda não decidiu por fazer uma aliança. A aliança, irmãos, é quando nós morremos para nós e renascemos para Cristo, renascemos para o Espírito de Deus. Então, se você estava em dúvida, se sinta à vontade a fazer parte dessa festa nessa noite. Durante a palavra e durante o batismo, essa camiseta vai estar aqui. Eu decidi nascer de novo. Essa camiseta vai estar aqui. E se você sentir, se você for impactado por aquilo que o Senhor já fez na sua vida, vem pra frente, pega essa camiseta. Você pode estar falando aqui com a Cíntia, com quem vai estar aqui do lado. Ele vai estar anotando o seu nome. E na hora do batismo, você vai poder estar descendo as águas. Mas pastora, como assim? A pessoa nem fez curso. Ela nem veio aqui 2 horas da tarde, ficou até as 5 para saber o que ela está fazendo, irmãos. Quando Jesus batizava aqueles homens, ele não dava curso. A gente traz uma consciência para a pessoa saber o que ela está fazendo, o porquê ela está fazendo o que ela está fazendo. Mas para você tomar uma decisão de fazer aliança com Cristo, você não precisa de um curso. Você só precisa de uma decisão. Amém? Aleluia. Então vamos à palavra. O tema nessa noite é: derrube os altares. Derrube os altares. E essa palavra, ela vem como algo para trazer consciência sobre a nossa vida e sobre o nosso coração, sobre aquilo que nós estamos vivendo. Eu nem tinha visto o banner e é exatamente isso. Porque muitas vezes não é um altar literal, não é isso aqui que nós, uma plataforma, mas alguns altares que têm sido levantados e edificados na nossa vida, é na nossa mente, que é o nosso coração, a nossa alma. E eu creio em nome de Jesus, irmãos, que nesta noite alguns altares serão derrubados em nome de Jesus. Alguns ídolos cairão por terra nesta noite em nome de Jesus. Pastora, mas nós somos cristãos, eu sou crente, pastora. Como assim ídolo? Como assim altar? Irmãos, ao longo da nossa vida e da nossa caminhada, e durante essa palavra você vai entender que infelizmente nós edificamos alguns altares na nossa vida. E alguns altares que não pertencem ao Senhor. Alguns altares que não pertencem ao Deus verdadeiro. E diante desses altares nós adoramos e nós temos por algumas práticas uma idolatria por algumas situações, ambientes nas nossas vidas. Mas em nome de Jesus, nessa noite já está caindo por terra
toda idolatria, todo ídolo, todo altar que não é edificado pelo nosso Deus, todo altar que não é edificado pelo nosso Pai, todo altar que não é edificado pelo fogo do Espírito Santo de Deus, meu amado, tem que ser derrubado nessa noite. Todo altar ao qual nós edificamos por nós mesmos tem que ser derrubado nesta noite, em nome de Jesus, amém? Você concorda comigo? Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 36. Primeira Reis, capítulo 18, verso 36. Se você não trouxe a palavra, vai estar aqui no telão. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tomar o seu coração para trás. Irmãos, dentro dessa passagem, aqui existe um contexto, aí se a gente for ler é muita coisa, mas nesse capítulo 18, o profeta Elias, ele se levanta para confrontar alguns altares de idolatria. E no capítulo 17, o profeta Elias, ele é levantado e posicionado como homem de Deus, como aquele que disse: eis-me aqui, aquele que esteve disposto a viver e fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo e verdadeiro. E a grande realidade é que esse homem, ele foi usado com sinais e maravilhas, com milagres. Ele foi aquele homem que foi perseguido por Acabe e Jezabel. Quem lembra da história de Acabe e Jezabel aqui? Principalmente quem foi para o encontro. Já sabe essa historinha, né? Então, um homem que foi enviado para confrontar e trazer a consciência àquele povo, ao povo de Israel. Aquele povo, irmãos, eles viviam em ciclos de adoração, de idolatria, onde eles edificavam altares a deuses pagãos. E o profeta Elias, ele foi levantado para confrontar e para se posicionar diante de um deus pagão, que era o deus Baal, o deus da fertilidade, o deus da chuva. E esse homem se levanta como boca de Deus naquela nação para manifestar a verdade do Senhor naquele lugar. Mas a grande verdade é que existia uma manipulação muito grande, um domínio de Acabe e Jezabel sobre aquela nação e sobre aquele lugar. Um domínio de prostituição, um domínio de imoralidade, um domínio de mentiras e inverdades. Acabe e Jezabel levantaram alguns profetas, alguns homens, da parte deles e não da parte do Senhor, para proclamarem exatamente aquilo que eles queriam. Esses homens, irmãos, eles foram levantados para ser porta-voz daquilo que aquele domínio infernal foi levantado. Aqueles homens, eles não eram homens de Deus, mas eles eram homens que serviam a um Deus pagão, que serviam a um domínio e a um controle de Acabe e Jezabel, trazendo domínio, trazendo morte, trazendo muitas situações, aonde foi gerado, irmãos, o pecado da idolatria. Mas quando o Senhor levanta Elias, ele levanta para que ele faça a diferença e ele seja luz naquela nação. Ele seja uma voz profética naquela nação para fazer a diferença.
para trazer consciência do pecado, para trazer consciência dos maus dias ao qual aquele povo estava vivendo. O povo de Israel, irmãos, o povo de Israel era o povo de Deus, era uma nação eleita, escolhida. Mas por muitas vezes e muitos ciclos, aquele povo, eles criam em Deus, mas não só em Deus. E a grande diferença daquele povo era essa: eles não desacreditavam no Deus vivo e verdadeiro, mas Deus de Israel não era o único Deus verdadeiro. Eles criam em Deus, no Deus de Israel, mas eles criam e levantavam muitos altares a um Deus pagão. Eu me lembro que quando nós fomos para a Índia, nós ficamos 15 dias na Índia, irmãos. Pensa numa viagem abençoada que nós tivemos há uns 8 anos atrás. Foi uma experiência sobrenatural. E quando você está naquele lugar, irmãos, você se depara com um ambiente de adoração que é fora do comum, é fora do normal, é fora do real. Eu nunca vi uma cidade, uma nação, não fui para as outras, né? Só Brasil e Índia. Mas eu nunca vi um povo adorador, idólatra, igual os indianos. Aí quando eu lembro dessa viagem, irmãos, eu me envergonho da minha adoração. Eu me envergonho da nossa adoração. Ai, pastora, mas me envergonho, irmão, sabe por quê? Porque pensa num povo que é 24 horas adorando aqueles deuses. 24 horas aquele povo na rua, nas casas. Nós chegamos naquela cidade do Rio Ganges, eu não lembro agora o nome da cidade, mas nós chegamos na cidade do Rio Ganges, irmãos, diante da deusa Ganga. Irmãos, aqueles homens e mulheres e crianças, o dia inteiro, nós ficamos algumas horas diante daquele rio. Nós só não entramos no rio, né? Entramos de barco naquele rio, né? Eu não queria, tá morrendo de medo. Vamos entrar. E o missionário, não, veio até aqui, não vai entrar no rio, como assim? E eu falando pro meu marido, eu não vou entrar nesse rio. Tive que entrar, irmãos, né? No barquinho ali na canoa. Mas, irmãos, é lindo de ver, sabia? Por um lado, né? Porque você tem noção que 24 horas existem pessoas naquele rio adorando a deusa Ganga? Pessoas que bebem aquela água imunda e suja, irmãos. Pessoas que chegam no final da tarde, é o rio aqui e uma escadaria, irmãos, que vai, é muito grande. Eu não sei quantos metros que tem, mas que vai cercando o rio. Aonde estão ali sacerdotes, homens que escolheram viver para aqueles deuses. Um Deus falso e um Deus pagão, um Deus que não tem vida, um Deus que não pode fazer nada, irmãos. Como tem sido o nível da nossa adoração ao verdadeiro Deus, aquele que pagou um alto preço com sangue por nós naquela cruz, irmãos, que nos resgatou, que nos libertou. E à medida que nós andávamos na beira daquele rio, irmãos, arrepiava do pé à cabeça. Para você ter noção, quando eu coloquei o pé no avião para ir em destino àquela cidade, eu já comecei a passar mal o tempo todo, sem chegar lá. Um ambiente 100% espiritual. E passando mal, e enjoo. Eu já estava achando que era coisa da minha cabeça. E eu falava para o meu marido e para o missionário, vocês não estão sentindo esse cheiro de podre? Não. Irmãos, eu senti um cheiro de podre quando eu coloquei o pé naquela cidade. Descemos do avião, tivemos que pegar um táxi algum tempo até chegar no hotel. Chegamos no hotel, irmãos, misericórdia. Eu já entrei clamando o sangue de Jesus naquele hotel, naquele quarto pesado, cheio de imagens, irmãos. Um lugar, um ambiente totalmente idólatra. E nós ungimos aquele lugar, aquele quarto. Eu estava usando uma bata. Porque eu cheguei, mulher, né? Eu cheguei lá, já fui na liquidação das batas. Das batas indianas, irmãs, eu amo aquele estilo dos indianos. E dele comprar bata. E comprar as batas. E peguei uma bata, e na hora que eu estava no caminho, o Espírito Santo falava, tire essa bata. E eu pensava, é coisa na minha cabeça. Não, é demais já, né? Chegamos no hotel, irmãos, eu tive que tirar aquela bata. Nós cortamos aquela bata, rasgamos e jogamos. Porque existia uma procedência maligna sobre aquele lugar. Existia uma procedência maligna sobre aquela roupa. Só que, irmãos, aquela é a cultura daquelas pessoas, aonde eles adoram aqueles deuses dia e noite.
Aonde está passando um búfalo, aonde está passando um animal no meio da rua, opa, para o carro. Quem é você para tocar o bicho? Porque é um Deus. Um povo que vive uma cultura de uma idolatria tão grande, uma cegueira tão grande. E os missionários, eles não têm tanta dificuldade de inserir Jesus. Tudo é muito camuflado naquele lugar. Tudo muito estratégico. As pessoas não chegam assim falando de Jesus, não. Mas, irmãos, eles tinham dificuldades em abrir mão dos outros deuses. E é exatamente o que fala nessa passagem do povo de Israel. Eles reconheciam o poder de Deus, mas eles tinham dificuldade de abrir mão de velhas práticas. Ei, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós reconhecemos o poder de Deus, que Ele é nosso Deus verdadeiro. Mas eu digo para você que nós vamos precisar abrir mão de velhas práticas, de algumas práticas que têm algum sentido com alguma idolatria que não é o nosso Deus. Talvez existam alguns ambientes específicos da nossa vida e do nosso coração que nós estamos colocando pessoas, situações, coisas acima de Deus. Existem pessoas, ambientes da nossa vida que têm tomado o lugar de Deus na nossa vida. Ei, se isso está acontecendo, irmãos, nós estamos em pecado. Pecado da idolatria. Porque idolatria é pecado, irmãos. Então, que o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele traga consciência sobre mim e sobre você, para que haja um ambiente de arrependimento, para que haja uma conversão de alguns ambientes e algumas práticas ao qual nós pudéssemos estar vivendo. Amém? Então, houve seca naquele lugar, irmãos. É tão incrível a maneira que o Senhor trabalha, porque o Deus Baal, ele era o Deus da fertilidade e o Deus da chuva, irmãos. Mas aprove o Senhor levantar Elias e ter uma palavra com o rei Acabe, que aquela nação e aquele lugar passaria por 3 anos e meio por muita seca. Então, por 3 anos e meio, o profeta Elias, ele precisou se esconder, porque naquela época, pastora Mauri, ele não foi o profeta da bênção, ele foi o profeta do caos na vida do rei Acabe. E para o rei Acabe, aquela palavra não fazia sentido algum. E a partir do momento que o profeta Elias, ele libera essa palavra sobre o rei Acabe, ali se inicia um processo de perseguição sobre a vida do profeta Elias. Aonde o Senhor o esconde e o mantém por 3 anos e meio à beira de um rio, sendo sustentado por corvos, irmãos. Já pensou? Ele bebia da água do rio e o Senhor usava corvos para alimentar aquele homem. E a grande verdade é que aonde estava o Deus Baal, aonde estava aquele Deus que era o Deus da fertilidade, o Deus da frutificação, o Deus da chuva, o Deus da tempestade. Então, por 3 anos, houve seca e fome, como consequência da idolatria promovida por Acabe e Jezabel. Irmãos, um governo e um domínio que foi estabelecido, não por Deus, mas por homens. Um governo e um domínio de maldição, irmãos, que só gerou maldição sobre aquele lugar e sobre aquela terra. Aí houve uma oportunidade de Deus. Deus envia Elias para confrontar a idolatria e trazer o povo de volta para Deus e para o seu propósito. Tudo isso aqui é no capítulo 18, tá, irmãos? Só para poder resumir para vocês entenderem. Aí Elias, ele desafia o povo. Lá no verso 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal é Deus, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Elias, ele confronta aquele povo diante de um monte.
E ele lança um desafio diante daquele Deus e diante daquele povo. Que se houvesse uma prova aonde Baal era Deus, que eles seguissem a Baal. Mas se Deus mostrasse que ele era Deus, que eles seguissem então o verdadeiro Deus. Então, até quando ficareis, né? Aqui essa minha versão, irmãos, fala aqui, até quando cocheareis, tá? Algumas versões falam, até quando ficareis pulando de um lado para o outro, até quando ficareis indeciso entre duas opiniões, até quando ficareis indeciso com aquilo que você precisa fazer. Aí, dentro desse confronto, foi lá no Monte Carmelo, que descreve do capítulo 20, do verso 21 até o verso 40. O Monte Carmelo, irmãos, era um lugar de um campo fértil. Deus é um Deus de estratégias, irmãos. Aonde Ele envia Elias, Ele libera uma palavra ao profeta a desafiar o rei Acabe e eles irem até o Monte Carmelo, para que ali eles pudessem ver realmente quem era o verdadeiro Deus. Então, aqui houve a restauração do altar do Senhor. Elias confronta a adoração a Baal e restaura a adoração ao Deus verdadeiro. Então, muitas vezes, irmãos, você está dividido em seguir a Deus ou seguir as coisas lá de fora, as coisas do mundo. Muitas vezes nós somos tentados, nós somos levados, nós somos manipulados. E muitas vezes nós andamos em dúvida o tempo todo. Nós temos certeza de um chamado, nós temos certeza que existe um propósito, mas nós andamos duvidosos com a decisão que nós precisamos tomar. E muitas vezes, irmãos, nós damos lados e vazão para aquilo que não é do Senhor. Irmãos, as coisas lá de fora são boas, são muito boas. Os manjares que o mundo e o inimigo nos oferece são maravilhosos, irmãos. Eu não vou falar que não é. Mas a consequência de nós vivermos a escolha de vivermos lá fora e de não fazermos a vontade do nosso Pai, que é um Deus verdadeiro, nós pagamos um alto preço. Porque quando nós decidimos, irmãos, escute uma coisa. Quando nós decidimos viver lá fora, movido pelas coisas do mundo, nós vivemos movidos por uma vida de pecado. Não tem como você viver uma vida lá fora em santidade. Desculpa, irmãos, não tem. Não tem como você viver afastado da presença de Deus. E isso não tem a ver com uma placa de igreja e 4 paredes e uma estrutura. Tem a ver com uma vida, tem a ver com uma cultura, tem a ver com a palavra, tem a ver com a verdade. Irmãos, queira você ou não, se a tua escolha é viver lá fora as práticas desse mundo, você está em pecado. Não tem como eu e você vivemos lá fora com as práticas tão maravilhosas lá fora, comermos e participarmos de tantos banquetes, de tantas mesas que não tem a santidade do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós vivemos uma vida santificada se nós vivemos com o corpo aqui dentro, mas a mente está lá fora. Porque, irmãos, viver na presença de Deus no domingo é fácil. Agora, você viver uma cultura de adoração ao único Deus verdadeiro todos os dias é desafiador. Por quê? Porque eu e você precisamos abrir mão da nossa própria vontade. Porque quando eu e você abrimos mão da nossa própria vontade, irmãos, o pecado não tem vez. Quando eu e você abrimos mão da nossa própria vontade, nós vivemos o propósito dos céus. Nós vivemos alinhado como céus e terra. Quando eu e você decidimos abrir mão da nossa própria vontade, nós deixamos de lado a nossa própria vontade. Nós reconhecemos quem é Deus, carregamos a nossa cruz e seguimos a Jesus, irmãos. Mas se nós queremos viver numa vida de verdade em Deus, uma vida que não é de alegria passageira, irmãos, tudo que é lá de fora é passageiro, é enganoso.
Eu fui para a igreja com 13 anos, não deu tempo de ir para a balada, para curtir assim as coisas. O Senhor me resgatou antes. Mas é bom, não é, irmãos? Eu já tive muita vontade de ir para uma balada. E eu já tive vontade de várias coisas. Eu falo que o Senhor Jesus sabe de onde Ele me tirou e de onde Ele me resgatou. Só que, irmãos, não é bom ir para balada? É bom ou não é? Igreja do Senhor. Irmãos, não é? Claro que é bom. Fazer parte de manjares e banquetes e você tomar uma bebidinha, encher a cara, uma caipirinha, 2 caipirinhas, 3 caipirinhas. Irmãos, é bom. Só que tudo isso é passageiro. Quando a tua realidade volta à tona, ela vem com peso e cobrando com tudo. Aonde você se arrepende? Ontem eu estava num chá e conversando com o Serginho. E perguntando ali alguns ambientes, né? E eu falei, gente, nunca usei droga. Não sei como que é. A gente estava falando sobre vício. E ele compartilhando comigo sobre a questão de você viver aquele ambiente que é tão bom, que é tão prazeroso, irmãos. Mas quando você cai em si, a conta chega. O inimigo não deixa nada barato. E ele joga na tua cara. Seu sujo, sua pecadora. Por que você fez isso? Viu como você é um fraco? Você não aguenta nada. Você não pode olhar uma branquinha. Não é mulher, irmãos, é um pozinho. Você não resiste, você é um fraco, você é uma fraca. Irmãos, você vai permitir que Satanás fique falando isso de você? Você vai permitir que Satanás jogue na tua cara os seus tombos e os seus pecados? Ei, nós precisamos romper com essas velhas práticas. Pastora, mas eu não uso droga, não vou pra balada, não bebo e não fumo. Mas tem algumas práticas aqui dentro que precisam ser mudadas. Existem alguns hábitos aqui dentro, algumas manias, alguns conceitos que precisam ser mudados e transformados pela palavra de Deus. Amém? Então muitas vezes nós vivemos nessa indecisão, divididos entre o propósito, as coisas de Deus e as coisas do mundo. Ou servimos a Deus, irmãos, ou a nossa própria vontade. Sabe o que eu vejo? Eu vou falar de mim, irmãos. Eu vou falar da minha visão, tá? Mas o pior altar que possa ser edificado na minha vida é a minha vontade. É o meu querer. Eu posso. Eu sou autossuficiente. Eu consigo. Eu dou conta. É o meu próprio eu. Quando o nosso próprio eu, ele fala mais alto do que a voz de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, estamos edificando um altar para o nosso eu. Por isso que nós precisamos ter a consciência e entendimento na verdade do Senhor. Então o tempo todo o Senhor tem liberado a sua palavra, a verdade de Cristo, ela tem pregado, sido apregoada, irmãos. O tempo todo nós abrimos uma rede social. O tempo todo a palavra de Deus é ministrada. Só que nós precisamos nos posicionar diante dessas situações. Nós precisamos nos posicionar diante da nossa vontade, igreja. Precisamos nos posicionar diante da nossa vontade. O tempo todo nós somos tentados a seguir ídolos e edificar altares que não são do nosso Deus. Os ídolos que muitas vezes somos tentados a seguir não são ídolos de madeira, não é uma estátua de uma imagem, porém são falsos e perigosos porque nos fazem depender de algo que não é de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos sendo subjugados a um ambiente de idolatria. O que é idolatria, irmãos? Adoração ou reverência excessiva a objetos, pessoas, ideias ou conceitos que são considerados superiores ou divinos. Ela pode se manifestar de várias maneiras.
Adoração a ídolos, criar ou adorar imagens, estátuas ou objetos que são considerados divinos ou sagrados, irmãos. Também prioridade errada, colocar coisas ou pessoas acima de Deus. Tudo que está acima de Deus está no lugar errado. Tudo que é prioridade errada acaba sendo colocado no lugar de idolatria. Irmãos, eu nem conhecia essa palavra aqui, mas eu fui pesquisar. Não tem lá. Obsessionamento. Quem já ouviu falar nessa palavra? Obsessionamento. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Eu nunca vi essa palavra. Eu nunca ouvi. Obsessionamento. Ter uma fixação excessiva em algo ou alguém. Irmãos, quantos relacionamentos que existe esse ambiente? Quantos relacionamentos de namorados, de casamentos? Quantas vezes nós colocamos o nosso casamento acima de Deus? Quantas vezes colocamos o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos acima de Deus, irmãos? É o filho no céu e o filho na terra. Já viu aquele ditado, Deus no céu e o filho na terra? Não, mas tem ditado que é filho no céu e filho na terra. Mãe idólatras. Maridos, esposos idólatras, pais idólatras. E isso é um ambiente, irmãos, que acontece, isso é real. Isso é comum em algumas realidades. Então, se nós não cuidarmos, irmãos, como nós estamos vivendo, com o ambiente, com o relacionamento, quando nós vemos, nós estamos colocando as pessoas acima da vontade de Deus. Nós estamos colocando relacionamentos acima da vontade de Deus. É pecado. Poder, posição, aparência ou posses materiais pode se tornar também o nosso ídolo, se a ele nos dedicarmos a nossa vida. Ai, pastora, mas já está apelando daí, né? Agora até bens materiais, posição. Irmãos, às vezes o teu trabalho é um ídolo. Eu não estou falando o que é, tá, irmãos? Me entenda bem. Se você está negociando, se você está trocando os lugares, você está idolatrando. Vou falar por mim. Chegou um ambiente da minha vida quando eu trabalhava fora, alguns anos atrás, que eu coloquei aquele trabalho acima de todas as coisas, irmãos. Eu negociei princípios, eu negociei valores. E, irmãos, é tão ruim, é tão difícil quando nós negociamos princípios e valores. Quando nós trocamos e mudamos a ordem de alguns valores na nossa vida. E eu vou dizer para você, irmãs e irmãos, que eu paguei um alto preço. Ainda bem que eu entendi a voz do Senhor. Mas eu comecei a viver um ambiente, mas eu jamais, como crente cristã, convertida, eu jamais ia imaginar que aquele era um ambiente de idolatria. Eu deixava de fazer as coisas da igreja, da obra. Eu não ia mais servir em nenhum encontro. Entenda, irmãos, eu não estou falando para você não servir no encontro, ou você servir em todos os encontros. Mas eu decidi que era o meu trabalho. Que a prioridade naquele momento era só o meu trabalho. Você entende que existe uma diferença? A prioridade é o meu trabalho e a prioridade é só o meu trabalho. Entenda bem, se não chega amanhã, o pessoal está pedindo a conta e a pastora que falou. Não é assim, irmãos. Mas eu tive que entender um ambiente que eu inverti valores na minha vida. E o preço foi alto, irmãos. Foi alto porque o Senhor, Ele puxou meu tapete. E eu tive que entender as duras penas, o que era depender do Senhor e não depender da força do seu próprio braço. E a pior coisa e pior ambiente que eu e você podemos entrar, a igreja do Senhor, é vivemos movidos o tempo todo pela força do nosso braço. Não. Se você vive esse ambiente, irmão, se desarme. Entrega na mão de Deus. Renuncia. Para resumir o ambiente que eu vivia em Deus,
eu tinha aquele ambiente que a prioridade era só o trabalho naquela fase da minha vida, que a palavra do Senhor veio assim para mim: ei, você vai ter que aprender a depender de mim. E eu me fiz de boba. Como assim? Eu estava grávida do Joaquim, eu estava de 7 meses. E aquela palavra, no momento que o Senhor falou, ela não fez sentido para mim. Eu não estava de joelho, eu não estava em oração. Eu estava às 7:30 da manhã, num sábado, olhando para o espelho, me arrumando, me maquiando para ir para o meu trabalho. Chego no meu trabalho, na hora do almoço, liga uma amiga e fala assim: amiga, Deus manda te dizer que não é para você viver na força do seu braço, mas é para você depender dele. Irmãos, depois daquela palavra, a minha vida virou de ponta cabeça. Porque quando ela falou, eu entendi que era Deus que tinha falado comigo na frente daquele espelho. Só que até eu entender, irmãos, eu passei por muito processo doloroso. Porque eu tinha o controle sobre todas as coisas, eu tinha o controle na finança, eu tinha o controle porque o Joaquim ia nascer e a gente tinha que dar conta, tínhamos plano, mas nós tínhamos que pagar o instrumentador, instrumentador, né? Instrumentador que o plano não cobre. Irmãos, depois daquela palavra, tudo virou de ponta cabeça. É a mesma coisa que pegasse meu pé e virasse para cima. E ali eu comecei a ver a mão do Senhor e começar a entender que eu precisava voltar a um lugar, a colocar cada valor no seu devido lugar, cada ambiente da minha vida no seu devido lugar. Irmãos, é fácil depender, irmãos? Não é fácil. Chegou no final da gestação, para resumir, nós não tínhamos, né, amor? O dinheiro para pagar o instrumentador era 200 ou 300 reais. E eu nunca falava para ninguém, nem minha mãe não fazia ideia do que estava acontecendo, ninguém. O pastor na época pediu um adiantamento do salário. Não teve o adiantamento. Irmãos, sexta-feira, dia 22 de março de 2013, era o dia que o Joaquim ia nascer. E nós não tínhamos o dinheiro. E eu, tendo que depender de Deus. Eu não tinha que depender do meu marido e nem de ninguém, era de Deus. Aprove o Senhor levantar algumas pessoas. Irmãos, ninguém sabia, ninguém. Só eu, ele e Deus. Naquela manhã de sexta-feira, no dia do parto, Deus levanta pessoas com um valor para nos abençoar. Ah, Jimmy, tá aqui. Deus manda te ofertar esse valor, não sei o porquê. Exatamente o valor que nós precisávamos. O Joaquim nasceu, deu tudo certo. E quando o filho nasce, você quer arrumar a casa, quer fazer café para quem vai visitar, né? Você quer fazer um bolinho de fubá. Você quer servir uma xícara de cafezinho. Irmãos, não tinha dinheiro. Ai, eu ficava assim, meu Deus, como que vai ser? Irmãos, todas as pessoas que foram nos visitar, ninguém sabia levar oferta. Todas. Ah, irmã, eu naquela época não era pastora. Ah, irmã, eu não sei o que você precisava pro nenê. Às vezes já tem tudo. Achei melhor trazer dinheiro. Uma amiga minha foi lá no último dia de dieta, fez um banquete, pagou pizza aí. E eu pensando, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Tava minhas tias, cliente do salão. Ela falou, pode deixar que eu pago. Aí depois ela me dá um envelope. Amiga, eu achei melhor trazer dinheiro para você. Irmãos, o valor de todas as contas daquele mês. Você está entendendo? Quando você entende a palavra do Senhor, você se coloca no lugar certo, da forma certa. Você coloca todos os valores e princípios no seu devido lugar. Ei, você vive uma vida de obediência. Você vive uma vida de rendição e adoração. Você não depende da força do seu braço. Você não depende das pessoas, mas você depende do Deus vivo e verdadeiro, irmãos. A nossa expectativa está nele, vem nele. Tudo aquilo que nós precisamos viver está nele. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor.
Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós colocamos esses poder e posição, aparência, pessoas que vivem só de aparência, que vivem nessa dependência, irmãos, mas que no final não tem nada, não é nada. Então nós precisamos romper com esses altares de idolatria na nossa vida. Hoje é uma noite onde o Espírito Santo de Deus nos traz, te traz consciência de como o altar do nosso coração está. Altar é lugar sagrado de entrega e sacrifício, irmãos. Como que está o altar do seu coração? Um altar que também acabamos edificando, irmãos. Muitas vezes são dores e acontecimentos do nosso passado. Muitas vezes mantemos uma chama tão acesa que não estamos dispostos a abrir mão daquelas dores. Talvez tudo que eu falei até agora não fez sentido algum, porque você não vive tudo que eu falei. Mas talvez esse é o ponto-chave da sua vida e do seu coração. Talvez você é aquela pessoa que não consegue abrir mão dos acontecimentos, não consegue abrir mão de dores do passado e acaba edificando dia após dia aquele altar. Não consegue renunciar àquele altar, não consegue renunciar àquelas dores, não consegue perdoar, irmãos. Esse é um grande altar ao qual nós podemos edificar muito fácil na nossa vida. E esse altar, ele precisa ser derrubado. Então nós precisamos abrir mão e renunciar a alguns ambientes da nossa vida, irmãos, para vivermos o propósito eterno do nosso Pai. Derrubar altares, irmãos, representa uma renovação espiritual, uma mudança de perspectiva, uma libertação de velhos padrões e crenças, uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão, uma mudança de hábitos. Derrubar os altares e romper é sair do jugo dessa escravidão espiritual, irmãos. Um jugo de mentiras que só geram em nós prisões. Então, romper com o ambiente de idolatria, irmãos, é nós vivermos uma vida santificada pelo fogo do Espírito Santo. É uma vida separada, uma vida que glorifica a Deus, uma vida santificada pelo fogo do Espírito. E nós fomos chamados para vivermos essa vida separada. Uma vida que é uma cultura que exalta e glorifica a Deus. Então Deus tem preparado e tem nos levado para um novo tempo. Você crê nisso? De transformação, um novo tempo de transformação, renovação, libertação e mudança, irmãos. Se todo o tempo que nós estamos no Evangelho, o Evangelho não tem mudado a nossa vida, não faz sentido nós servirmos a Deus. Se fôssemos para nós mapearmos a nossa história, Pastor Nicolas, será que eu estou na presença do Senhor há 27 anos e de vez em quando vem o estalo e eu começo a meditar, meu Deus, mas no que eu já mudei e no que eu preciso mudar? Sabe aquele ditado que diz assim, não é nem um ditado, mas é uma fala, que quanto mais velha a pessoa fica, mais chata ela fica? Para cristão isso não tem que ser uma realidade, irmãos. Já vou falar, falei. Para cristão, quanto mais velho, mais maduro, mais crescimento, mais avanço e melhor nós precisamos ser. Porque quanto mais velho nós estamos, mais experiente, mais relacionamento nós temos na caminhada com Cristo Jesus. Se nós estamos nos convertendo à chatice, irmãos, não se converta à chatice não, igreja. Quem é chato aqui, levanta a mão. Não, quem é chato aqui, fica com a mão baixada. Irmãos, todo mundo é chato, né? Todo mundo tem um pico de chatice. Mas, irmãos, nós precisamos mudar. A nossa caminhada no Evangelho, o Evangelho na nossa vida, precisa fazer sentido. Senão, eu e você só estamos perdendo tempo. E essa é uma grande verdade, tá? Eu já estou terminando. Então, meu amado, é preciso coragem para viver tudo isso. Quem quer viver o novo de Deus aí? Dá um grito.
Ah, meu amado, mas você tem que ser muito corajoso para viver o novo de Deus. O novo de Deus é para corajoso. O novo de Deus é para os ousados. O novo de Deus não é para todo mundo, mas é para quem quer, é para quem está disposto. Então é preciso muita coragem e decisão para confrontar o que é errado e confrontar o nosso pecado. Irmãos, pegue isso aqui. É preciso coragem e decisão para confrontar o que é errado. E eu vou incluir e confrontar o nosso pecado. Nós somos ótimos confrontadores do pecado alheio, mas nós somos péssimos para confrontar o nosso próprio pecado. É mais fácil olhar a tua trava, é mais fácil olhar o teu defeito, as suas falhas, é mais fácil olhar para os seus erros, é mais fácil condenar o seu pecado, mas é muito mais difícil olhar para dentro da minha vida e reconhecer o quão pecador eu sou. Muitas vezes reconhecemos numa generalidade, sabe, genérico, algo genérico, que é assim, eu sou pecadora mesmo. Mas você tem olhado para a sua vida e visto áreas e ambientes específicos ao qual eu preciso de transformação, ao qual precisa do fogo do Espírito para que haja, para que o pecado seja consumido. Quando aquele povo reconhece o Deus verdadeiro, irmãos, eles reconhecem o seu pecado. Aí o fogo desce consumindo todo o holocausto. Quando o profeta Elias, ele sobe naquele monte, ele manda separar o povo, e ali naquele lugar, naquele monte, irmãos, é edificado 2 altares. Eu vou ler aqui. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor e por profetas de Baal. Irmãos, só o profeta Elias era o profeta do Senhor, e os profetas de Baal eram mais de 400. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um bezerro, um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, igreja do Senhor, o profeta Elias diz: invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra, que legal a tua ideia. Irmãos, aqueles 450 profetas ficam uma manhã inteira clamando o Deus da provisão, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. A manhã inteira eles ficam por horas clamando, e só existia um breu de um silêncio naquele lugar. Mas quando o profeta Elias, o homem de Deus, se posiciona, vamos ler lá. E tomaram o bezerro e lhes prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: olha aqui o que eles falavam: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a se fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam às grandes vozes e se retalhavam com facas, irmãos, e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram, e eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz nenhuma, nem resposta, nem coisa alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, preparou o altar do Senhor que estava quebrado. Existia um altar que estava quebrado, existia um altar que estava danificado, existia um altar que não existia mais nada em cima daquele altar. Mas quando aquele homem se posiciona a restaurar aquele altar, irmãos, os outros altares são derrubados. Aí nós vamos lá para frente.
Depois que do verso 36, 37, 38. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Oh meu Deus, me perdi aqui. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Tinha até água naquele altar, irmãos. E diz: fazei-o segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego de água. Então sucedeu que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Israel, manifeste-se hoje, porque tu és Deus em Israel, e que eu, o teu servo, sou o teu servo, e que conforme a tua palavra diz, fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Então, irmãos, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo aquele povo se prostrou diante daquele Deus. Glória a Deus pela vida do profeta Elias, porque olha quanto ele teve que fazer para provar a grandeza daquele Deus. Mas não era só um Deus, qualquer Deus, não. Era o verdadeiro Deus, irmãos. Não era um falso profeta, não, mas era um verdadeiro Deus. Então ali naquele ambiente foi restaurado alguns altares. Houve a restauração da obediência àquele povo. O povo se submeteu ao Senhor e à sua vontade. E naquele momento, irmãos, vem o fim da seca. Elias intercede e Deus envia chuva sobre Israel. Depois de 3 anos e meio. Um homem, irmãos, que se submeteu a Deus, a viver um chamado, que decidiu caminhar em fé e obediência, que foi a chave para toda aquela nação. Então ali houve uma restauração verdadeira da adoração. O altar de adoração foi restaurado naquele lugar e naquele momento. E irmãos, há uma glória na verdadeira adoração. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos sozinhos na nossa casa, em qualquer lugar, e nós nos rendemos verdadeiramente ao verdadeiro Deus, há uma glória nessa verdadeira adoração. Quando reconhecemos a soberania de Deus e vivemos em obediência, os altares são derrubados, ídolos caem ao chão, nossos inimigos são derrotados. Depois daquela bênção e daquela ação dos céus com o fogo no altar, todos aqueles falsos profetas foram destruídos. Porque eles se levantaram contra o povo de Deus e não sobrou nada. Quando eu e você decidimos viver uma vida de verdade em Deus, reconhecendo quem Ele é, vivendo uma vida de entrega, fé, ousadia, obediência, confiança, dependência, não tem para ninguém, irmãos. Não há inferno que se levante. Não tem peso, não tem opressão, não tem levante, não tem leão, não tem gigante que se levante contra o ungido do Senhor. Você é profeta às nações. Deus nos levanta como uma voz nesse tempo e nessa geração, e nos tem levantado como profetas para fazer a diferença nesse tempo, irmãos. Ali também foi restaurado a comunhão, restauração da comunhão. A vitória de Elias marca um novo tempo, a uma vida de comunhão entre aquela nação e entre o Senhor. Hoje nós somos chamados a tomar uma decisão, a romper com toda ação de idolatria e com o pecado, irmãos. A romper com tudo aquilo que tem roubado e tomado o lugar de Deus no meu e no seu coração. Somos chamados a uma decisão nesta noite. Pode apagar as luzes já. De não mais negociar entre Deus e o seu propósito. O seu propósito é vida abundante, irmãos.
Nós somos chamados a não negociar mais entre Deus e seu propósito versus os seus manjares. Sobre tudo aquilo que o inimigo tem colocado diante de nós como um desfrute. Nós temos uma mesa posta o tempo todo do Senhor para nós nos assentarmos, para nós desfrutarmos da comunhão e da unidade. Nós temos um Deus que é Pai. Nós temos um Pai que é Deus, que prepara uma mesa e que nós temos acesso a essa mesa, aonde nós podemos desfrutar do banquete celestial do Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós somos atraídos de volta para a verdade. Que o meu e o seu coração, em qualquer área, ambiente, que pudéssemos ter negociado, que pudéssemos ter colocado algum valor no lugar errado, que o meu e o seu coração possa se voltar para a verdade. Nós somos chamados hoje para um tempo de arrependimento. Arrependimento. E o que marcou Israel, irmãos, por inúmeras vezes, cair nas mãos dos inimigos, foi querer voltar às suas velhas práticas e ao seu pecado. Por inúmeras vezes Israel voltou a cair nas mãos dos seus inimigos, porque eles voltavam às velhas práticas. Então, irmãos, eu digo para você, o pecado ele gera acesso, o pecado ele abre portas, o pecado ele dá total legalidade para que o inimigo tenha domínio e autoridade sobre a sua vida. Antes de você chegar, talvez você esteja passando por um ambiente de luta e tribulação. Analise a sua vida. Deus, porque irmãos, nós não conseguimos parar e ver o que está acontecendo. Não conseguimos muitas vezes parar e analisar a nossa vida, a nossa história e entender quais são os ambientes que talvez eu e você podemos estar em pecados. Senhor, meu Deus, mas o que está acontecendo? Que levante, que luta, que tribulação. Mas será que nós não estamos em algum ambiente de pecado? Ei, o pecado ele abre portas e dá acesso para que o inimigo tenha legalidade e autoridade. Você pode orar, irmãos, o céu não vai se abrir. Se eu e você não nos arrependemos dos nossos pecados, o céu não se abre. Você pode orar, jejuar, buscar, clamar, ficar 20 anos sem comer. Se você não se arrepender do seu pecado, nada irá mudar e nada irá acontecer. Essa é a grande verdade. E o que faz a diferença nas nossas vidas é quando nós olhamos para nós como os réis mortais. Eu falo assim, eu tenho um ditado que eu sou, sabe aquele ditado que não é bonito? O cocô do cavalo do bandido? Fazia tempo que eu não falava isso, hein, gente? Eu falo, Deus, eu sou o cocô do cavalo do bandido, Jesus. Pecadora, fraca. Mas é em meio às nossas fraquezas, é em meio às nossas dores, é em meio às nossas limitações, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos empodera, que o Senhor nos revela, que o Senhor declara a bênção dele sobre as nossas vidas. Se coloque em pé, meu amado.